De acordo com o texto, o certo e o errado são relativizados no domínio da ciência perante as evidências disponíveis. A banca, na parte de interpretação de texto, ela gosta muito de cobrar o nosso conhecimento de mundo por meio do sentido de palavras, tá legal? Então, olha só, o que ela quis dizer aqui nessa afirmação, para a gente julgar como certo ou errado. E outra coisa, a gente também tem que ter uma evidência no texto, um vestígio no texto que corrobore ou que simplesmente mostre o lado oposto a isso, tá? Então, olha só, de acordo com o texto, o certo e o errado são relativizados no domínio da ciência. Quer dizer, quando você fala que é certo ou errado, isso é relativizado para a ciência. Olha, o certo é relativo, o errado é relativo. Será que o texto fala isso? Será que o texto mostra para a gente que o certo e o errado são realmente relativizados no domínio da ciência perante as evidências disponíveis? Então veja a ideia de comprovação que a ciência busca, correto? Então vamos lá, onde nós temos isso no texto? O texto diz o seguinte, olha só. O prestígio a que a ciência faz jus vem de sua atitude fundamental de respeito pela totalidade da evidência e de abertura à revisão crítica. Então ela pauta na verdade dos dados que ali estão. E também há uma abertura a uma revisão crítica. De repente alguém contesta, vamos lá, vamos reformular, vamos verificar, ok? Então olha só, além disso, caso outros estudiosos do mesmo assunto encontrem erros em seu trabalho, ou se novos dados invalidarem a conclusão obtida, essas críticas e novidades devem ser assimiladas, mesmo que o resultado seja a demolição de uma hipótese que já parecia bem confirmada. Coloque por terra todo um trabalho feito por um cientista anterior. E aí ele vai perceber que houve erro. Concorda comigo? Isso significa que o erro é relativizado ou que o certo ele é relativizado, é certo para um, é errado para outro? Não. Ele pode ser contestado e aquilo que para ele era uma verdade, agora não é mais, porque alguém comprovou o contrário. Beleza? É graças a essa atitude que a ciência pode reivindicar o posto de melhor descrição possível da realidade factual. Então, há aquela verdade, aquilo ali é certo, de acordo com os dados colocados. Se alguém conseguir provar o contrário, não é simplesmente eu vou relativizar. É certo para mim, mas para você pode não ser. Não. Vai tornar errado, porque aqueles dados de alguma forma foram mal trabalhados. Ok? Isso não significa dizer que ela nunca erra, olha só. Então a ciência, eu não posso dizer que ela nunca erra. Ou que uma descrição alternativa qualquer, obtida por outros meios que não da ciência, estará necessariamente errada. Significa dizer que, na maioria das vezes, havendo uma divergência entre descrições, aquela que foi produzida segundo a atitude científica tem mais chances de acerto. É só isso. Beleza? Isso não significa que seja algo relativo, não é? O certo e o errado são relativos, eles são relativizados pelos dados da ciência? Não. O que é certo com comprovação de dados. Se, de repente, um cientista julgou certo, mas os dados de contestação provaram o contrário, não é simplesmente relativo. Não, há erro e pronto. Ele se convence do erro pela falta de dados ou pelo estudo equivocado anterior. Tudo bem? Então, a palavra relativizados é que faz com que você elimine esta afirmação, julgando-a como errada. Tudo bem? Então, a gente sempre busca vestígio no texto para a confirmação daquilo que foi afirmado. Tá legal?